Sabe, querido, essa semana foi uma semana de revelações. Eu não sei com vocês, mas Deus falou comigo poderosamente. Foi uma semana de busca, como as minhas semanas têm sido. Semanas onde eu mergulho na palavra de Deus, eu me mergulho no profundo de Deus, porque é o que eu quero. Eu quero ter esse envolvimento com Deus. Aí você pode estar falando assim, mas pastor, e o mundo? E o mundo vem em seguida. Porque a palavra de Deus diz que se eu buscar a Deus, que se eu avançar o reino dele, se eu compreender, o resto vem. Mas não tem mais, querido. Amado, não tem mais. Mas então eu posso parar de trabalhar? Não foi isso que eu falei. Eu posso parar de estudar? Também não foi o que eu falei. Eu posso parar de qualquer coisa? Não é o que eu falei. O que eu falei é que hoje na mesa do almoço eu estava trazendo à memória uma coisa que eu aprendi e eu trouxe para os meus filhos. Eu falei assim, olha, não sei se foi hoje ou se foi outro almoço, mas foi um almoço essa semana. Eu falei assim para eles, tem com Deus e sem Deus. Com Deus é muito mais fácil. Todas as vezes que eu errei na vida foi quando eu não tinha o rema, a orientação de Deus. E quando eu tinha a orientação de Deus, as coisas foram muito mais suaves. Tive que estudar, tive que passar noites estudando, mas foi muito mais fácil porque eu tinha um rema de Deus. Eu tive que trabalhar, mas Deus me dava um renovo. Ontem eu fiz a conta com a minha filha, foi 12 aulas. 12 aulas. 12 aulas. Aí você fala, mas é fácil. Quem viu as postagens dos vídeos de Muay Thai que eu fiz aí? Tem como tu fazer aquela quantidade de aula, aqueles vídeos? Tem. Eu quero dar um testemunho. Comendo vegetal? E se eu te falar que eu estava mais forte, mais veloz, mais ágil, mais inteligente? Glória a Deus, aleluia. Pastor, você virou vegetariano? Não, gosta de uma carne. Mas pastor, por que você fez? Porque Deus mandou. Deus mandou eu fazer isso, eu não estou mais aqui para desobedecer Ele. Ele tem muito tempo de experiência na minha frente, Ele sabe o que é melhor, o plano dele é melhor. E eu tenho dito, pessoal, vale muito a pena ouvir a Deus. E o grande problema do ouvir a Deus é você ter tempo para ouvir o que Ele quer dizer. E aí você tem que se desligar de você, desligar do que você quer e falar, Senhor, eis-me aqui. E aí eu lembro do profeta, do sacerdote, Eli, onde ele já não conseguia mais ouvir a Deus, mesmo sendo sacerdote. Os seus filhos também não ouviam. Só que existia um menino naquela época chamado Samuel, que começou a ouvir a voz de Deus. E ele também não sabia como era a voz de Deus. E Deus fala com ele 2 vezes, e 2 vezes ele corre até o sacerdote e fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O sacerdote, o que você precisa? Falta alguma coisa? Ele falou, não, fui eu que te chamei, volta para dormir. E aí na segunda ele falou, se você ouvir de novo, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Vamos dizer? Todo mundo junto? Eis-me aqui, Senhor. Querido, o mundo profético e sobrenatural, ele é alcançado profeticamente, amém? Então diga assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ou então você está à mercê do seu braço. Se você não falar, Senhor, eis-me aqui, para te ouvir, você está à mercê da sua capacidade intelectual, que pode ser bastante, mas limitada. Você pode ficar à mercê da sua força, porém limitada. Você fica à mercê de qualquer outra coisa, porém limitado. E com Deus, pastor, é ilimitado. Com Deus ele não dá um prazo final. Deus, na verdade, quando ele proporciona, ele fala em números muito grandes. Por exemplo, amanhã tem exame de faixa preta aqui. E aí faixa branca vem para cá, pessoa que começou a treinar hoje faz 10, vamos supor, um polichinelo. Um polichinelo é muito? Um é pouco, né? Fala um número bom. 1.800. 1.000 é bom. 1.000 é um número grande. É qualquer um que faz 1.000 polichinelo numa pegada? 1.000 abdominais. Quem já fez abdominal aí? 1.000zinho. 1.000 é bom? É um número bom. É um número
número grande, é um número de abundância. 1000 é um número legal. 1000 abdominais, olha que legal. 1000 13º. Ô, glória, hein? Quem recebe? Ganhar um 13º já é bom. Mas tu imagina ganhar 1000. 1000 vezes o seu 13º. Glória a Deus, aleluia. Né? Quem gosta de Coca-Cola gelada aí? Pepsi, eu prefiro Pepsi. 1000 Pepsi gelada para você, não precisa tomar de uma vez, né? Tá entendendo? Estou dizendo que Deus, o nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo e quem vocês servem, é um Deus que transborda. E Ele não transborda pouco, Ele transborda valendo. Mas pastor, eu não entendi quanto que Ele transborda. Ele transborda o tanto de vasilha que você tem. Eu não peguei, pastor, a dica da vasilha. Então eu vou te trazer a memória. Certa vez um profeta se encontrou com uma mulher que precisava muito de uma resolução financeira. E ela não tinha condições alguma de sanar aquela dívida. E os filhos dela iriam ser levados. E aí o profeta falou: o que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. E aí o profeta fala: vai, pega as vasilhas, mas pede com os teus vizinhos vasilhas. E aí o profeta fala: não poucas, muitas vasilhas. E aí os filhos traziam as vasilhas, ela começou a deitar o azeite não acabava. Querido, pensa nos dias de hoje, a benção que é esse negócio. Quem já comprou azeite aqui no mercado? Não estou falando óleo, estou falando azeite. Aquele trem lá tem 2 casas já, né? Azeite bom, que 20, 30, por aí, né? 18, não sei. Um azeitezinho. 48. Hã? 48. 48, imagina. Agora, e normalmente é uns vidrinhos assim pequenos, né? Que se você gosta de salada, vai embora, né? E aí você começa a pensar assim, começa a ser derramado azeite numa vasilha que você tem na sua casa. E aí transborda. E aí você pede para o filho: traz outra. Aí transborda, traz outra, transborda, traz uma bacia, transborda, traz o balde, transborda, traz a cisterna, transborda, traz a caixa d'água, transborda, 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 pega o saco plástico, abre, vai dar um jeito. Está entendendo? O nosso Deus é um Deus que transborda, e Ele transborda até onde? Até onde você parar. Quando você disser que para, não tenho mais. O não tenho mais é: Senhor, até que eu pude vir. Aí Deus cessa. Porém, se aquela viúva tivesse mais vasilhas, já tivesse cavado um buraco na terra, já tivesse feito qualquer outra coisa, o azeite não pararia. Verdade. Teve um outro profeta que chegou para um rei e falou assim: rei, pega flechas, atira as flechas para o norte, o oriente, atira flechas para o ocidente. E o rei atirou as flechas. E agora fere a terra com as flechas. Ele pegou e atirou poucas flechas. Não me recordo se 2 ou 3 flechas. Depois vocês buscam lá. Eu boto a referência lá no grupo. Ele atirou poucas vezes na terra. E o profeta brigou com ele. Ele falou assim: porque você teve pouca fé, porque você atirou poucas vezes, durante 2 vezes o teu inimigo, você vai resistir ao inimigo, mas depois ele vai ganhar. Querido, se me dá um pânico, não sei se dá uma crise em vocês, mas me dá uma crise. Está entendendo? Então quando eu começo a orar agora, tá difícil de me segurar, porque eu não quero parar de orar. Só que eu sei que no dia seguinte eu tenho que acordar às 6 da manhã para levar os pequenos no colégio. Às vezes dá um intervalo de aula e outra, em vez de eu ficar sentado, eu fico orando. E aí toca o sinal: eu não quero ir porque eu tenho que orar, mas eu tenho que trabalhar. Então você tem que ter a prudência de Deus de manter o seu dia em adoração constante. Então o que eu decidi fazer? E aqui fica uma palavra de ensino: dedique o seu dia a Deus. Faça do seu dia uma adoração. Se professor, dê sua melhor aula. Se empresário, multiplique. Se advogado, faça melhor. Se médico, atenda da melhor forma possível. Se funcionária, seja a melhor funcionária. Chega na hora, seja pontual, faça o seu melhor. Se estudante, estude. Porque eu não sei vocês, se eu pudesse ficar em adoração o dia inteiro e tivesse forças físicas, isso eu faria. Só que às vezes eu preciso pagar a conta de água e luz, às vezes. Eu não queria pagar essas contas, mas todo mês eles batem aqui no portão e deixam penduradas as contas. E eu não quero pagar, mas eu sei que eu tenho que pagar, porque vai me ajudar. A luz vai me ajudar.
A água vai me ajudar. E aí eu esqueço de algo, às vezes. Quando eu pago aquela luz, eu dou oportunidade de emprego para outras pessoas. Está entendendo onde eu quero chegar? Estou entendendo o que Deus quer fazer contigo? Deus, Ele quer te levar a transbordar. Deus, Ele quer te levar a não engessar o fluxo da bênção de Deus. O fluxo da bênção de Deus é algo muito importante que todos nós deveríamos estar atentos. Deus, Ele não abençoa a ninguém e a nada para ser fechado. Tipo assim, Ele não vai abençoar o Diego para que o Diego pare ali. Bem, se você se achou a última bolacha do pacote, Deus, Ele não quer que você seja a última bolacha do pacote. Ele quer que você divida aquela bolachinha com mais algumas pessoas. Pastor, eu não tenho com quem dividir. Você não sabe a minha vida, a dificuldade que é. Você não sabe a quantidade de dívidas que eu tenho, a quantidade de opressões que eu tenho. Você não sabe o que eu tenho vivido em casa e no trabalho. Eu quero te dizer que você sempre pode ajudar alguém. Você sempre pode ser um conforto para alguém. Sempre. Pedro, recebe essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra e a partir dela eu quero tecer alguns comentários. Glória a Deus, aleluia. Bem, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Bem, nós estamos num culto, nós nos intitulamos evangélicos. Se você for preencher uma ficha e te perguntar qual é a sua religião, você fala que é evangélico. Cristão, bem, aí Deus está falando, olha, você tem que ver isso atentamente. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu já preguei sobre isso. Está no livro de Tiago, capítulo 1, e a gente vai estudar uma parte do capítulo 12. O livro de Tiago, ele é um livro de foco. E eu quero trazer uma palavra de ensino para vocês que vai mudar a vida de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com foco temporal. O que é um foco temporal? Um foco temporal, eu posso visitar o meu passado e gerar uma grande depressão. Porque eu posso ficar preso no meu passado, eu posso ficar preso ciclicamente nos meus erros. Porque o meu passado, e no passado existem as coisas boas que eu fiz e as coisas erradas que eu fiz. Sim ou não? Nós temos uma atração especial pela tragédia. Tanto é que se você lembrar da época que vocês assistiam novela, quando dava uma intriga e um problema, você não faltava às novelas. Quando você assiste um filme que tem uma tragédia, você fica atento. Pastor, eu não assisto mais novela, eu não vejo esse tipo de filme. Faz que nem o Davi assiste filme de explosão, né, filho? Não tem essas tragédias? Não vejo filme, só desenho, né? Então, querido, quer ver quando alguém chega para você assim, ó? Vou chegar, por exemplo, para Adilson. Adilson, quero te contar, cara, um testemunho muito bom. Estava com uma dor de cabeça, eu orei e Deus tirou a dor de cabeça. Conheço isso. E aí o que aconteceu? A conversa acabou. Acabou a conversa. Não é interessante? Acabou. Mas eu chego para o Adilson assim e falo: Adilson, está repreendido em nome do Senhor Jesus, que eu vou dizer, tá? Adilson, você não vai acreditar, cara, às 2 da manhã um ladrão pulou meu muro. E eu saio de perto do Adilson. Isso um homem fica maluco. Você não... O que aconteceu? E o cara entrou, o que você fez com ele? Prendeu e a polícia foi, levou. Tá entendendo? A tragédia atrai, porque nós desde cedo fomos projetados a fixar nossos olhos no ruim. Nós potencializamos por escolha social o trágico, o ruim. Mas e Deus, pastor? Deus fala: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo, que é Cristo Jesus. Veja como é o nosso Deus, ele é na contramão do que nós fazemos. Nós não olhamos o nosso dia, mas aquele dedo mindinho que encontrou a quina da cama, querido, que não te deixa dormir direito, você fica praguejando. Você esquece que tem outros 19 dedos. Bem tranquilo. A Bíblia chega a dizer que melhor é ir num velório do que numa festa. Quem já foi num velório?
É horrível. Eu vou te falar, pregar não é fácil no velório. Pregar em um velório não é fácil. Mas se eu te falar que é onde você sente o coração pulsante das pessoas, quando eu preguei, eu senti o coração pulsar das pessoas, sedentas de uma esperança que essa vida, a tua conta bancária, o teu carro lavado, a tua multidões de bolsas não satisfaziam. Apenas uma palavra de consolo, um rema de Deus, um alívio. A pessoa trocaria tudo que ela tinha por mais um momento, por mais um abraço, por mais um beijo, por mais um que seja qualquer coisa. Amém. Mesmo que aquela pessoa que está se indo muitas vezes, e com certeza essas pessoas que se foram muitas vezes te machucaram, mas você trocaria por mais um momento que fosse. Amém, verdade. E o nosso Deus fala, esqueçam-me das coisas que para trás ficam. Deus está falando, não se aprisiona no passado. O foco temporal não é no passado, porque se você ficar no passado, o passado te aprisiona. O passado vai te fazer ficar depressivo. Pastor, então o segredo com certeza está no futuro. O futuro, sim, é o bom, porque o futuro é o futuro. Não, nessa análise temporal que nós estamos fazendo, o futuro te traz o mal do século, que é a ansiedade. O futuro você não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer amanhã. E Jesus, já sabendo que a gente focaria ou no passado ou no futuro, ele fala 4 vezes contra a ansiedade da vida. Ele fala, não fiqueis ansiosos. Ele faz algumas analogias. Está vendo o lírio? Não se preocupa com o que vestir, porque nem o lírio, nem Salomão se vestiram tão bem. Está vendo o passarinho? Ele vai fazendo algumas analogias. Jesus vai construindo um entendimento. Não fixa o seu foco temporal no futuro, porque o futuro te traz ansiedade, o futuro a Deus pertence. Pastor, então só sobrou o presente. E eles falam, então o presente é o que eu vivo hoje e agora, com o que eu posso fazer. Eles falam, então o segredo do sucesso bíblico é viver o presente. Também não. Porque às vezes o presente que nós vivemos é um presente de grego. É uma tribulação atrás da outra. É uma vida de deserto. Aí tu fala, é deserto, tá de noite, tá fresco. Não, é no dia, meio-dia, com tempestade de areia. E o teu odre com um pouco de água que tinha ainda acabou. E você está muito longe da civilização. Esse é o teu presente. Você fala, pastor, acabou, não tem passado, não posso depressão, o presente é incerto e o futuro me gera ansiedade. E eu corro para onde? Aí vem o rema de Deus. Aí vem o segredinho do culto de hoje. A composição dos 3 é que é o interessante. Como que você se apropria dessas 3 posições temporais? Pastor, quer dizer que eu posso voltar ao passado? Deve. O passado, nós visitamos ele. Você pode ir em Porto Alegre visitar um museu e aprender com a história. Você não pode ficar morando daqui no museu, porque você vai ficar depressivo. Só tem coisa velha, não tem nada legal, está tudo parado, tudo engessado, tudo fossilizado. Não dá legal de ficar ali, não tem nada interativo. Mas você vai no passado, aprende dos seus erros e progride. Então, pro pastor, eu vou viver no futuro? Não, mas você visita no futuro porque você lança palavras proféticas do futuro. Você projeta o seu futuro. E como assim, pastor, eu projeto? Ué, se hoje você não tem um dinheiro, você vai projetar. Mas eu vou me esforçar para ter dinheiro, eu vou me esforçar para ter um emprego melhor, eu vou me esforçar para melhorar minha família, eu vou me esforçar para ser um pai, uma mãe melhor. Você projeta no futuro os teus sonhos. E aí você entende quando Jesus fala, primeiro que você sente e que você planeje. Uau, Jesus já cantou a bola muitas vezes. Jesus já deu essa dica muitas vezes. Pastor, e o presente eu visito quando? Não, você é grato pelo presente. Porque se Deus te deu, glória a Ele. Se Ele te tirou, glória a Ele. Você ficou feliz quando Ele te deu o teu presente hoje. Se o teu dia foi bom, aí você aceita. Se o teu dia foi mal, você para a igreja, Ele? Não pode. O livro de Jó traz a existência quando Jó fala, Deus deu, Deus tirou. Querido, quem somos nós para cogitar os planos dele? Veja como então o nosso foco, às vezes nós passamos um dia sem visitar os nossos erros, sem profetizar o nosso futuro e sem ser grato pelo presente. Sabe por quê, querido? Os nossos dias são cheios de interferências, cheios de ruídos, de barulhos
que te rompem, que te tiram a atenção. Pastor, mas você não me conhece, eu sou uma mulher de fé, um homem de fé. Bem, então hoje nós vamos provar a sua fé. Pastor, não vai tão longe. Vamos suave, porque esse negócio de provar fé é complicado. Eu tenho até dificuldade de saber o que é fé. Mas o livro de Tiago, ele começa junto com o livro de Hebreus, ele começa junto com Jesus tecer a teia do que é fé. No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, ele fala o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E aí ele começa a abrir uma proposta para que a gente possa romper num profético. Ele fala do que adianta você ter fé e não ter obras. Em algumas Bíblias você vai ver do que adianta ter fé e não ter ação. Ele troca fé, ação, fé e obra, fé e movimento. Jesus, quando curava, falou: pega o teu leito, levanta e anda. Jesus pegava a fé da pessoa e operava em ação. Olha como é tremendo, como eu vou te dizer. Hoje vocês vão sair daqui, eu creio, com uma vontade tremenda de produzir. Amém? Amém. Quem pega essa palavra? Quem já trabalhou muito essa semana, que vai para casa e vai produzir mais do que já produziu. Amém. Eu garanto que quem já limpou a casa vai querer limpar de novo. Porque amém, vai estar com uma unção tremenda disso aí. Amém. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidades de alimento do dia a dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras ou ação, por si só está morta. Querido, olha quão perigoso é isso. Amém. Qual é o seu nível de fé? Quantas pessoas você ajudou hoje? Amém. Porque no capítulo 1 nós lemos que a religião pura e sem mácula, ou seja, que não foi profanada, ela está dizendo que a verdadeira religião que Deus tem os seus olhos é visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações e não se contaminar com o mundo. Quantos aqui podem dizer, bater no peito, que fez isso hoje? Porque a gente tem o seguinte critério, e eu garanto que vocês vão se assemelhar ao meu pensamento. Se chegasse aqui um órfão, maltrapilho, necessitado, acabou de chover, molhado, você se sensibilizaria, tiraria a sua camisa e daria para ele. Sem dúvida nenhuma. Amém. Não tem dúvida. Quem faria isso aqui? Você viu algum órfão hoje? Você viu algum necessitado hoje? Você procurou? Opa! Você viu alguma viúva hoje? Porque se ela chegasse aqui chorando, em pranto, vestida de preto, que a gente imagina uma viúva assim, né? De pranto, roupa vermelha, com aquele negócio assim na frente, se ela chegasse aqui, você abraçaria, daria um copo com água, o que está acontecendo? Você viu alguma viúva nesse estado hoje? Você procurou? Tudo bem, então vamos para a terceira e última opção. As duas primeiras a gente já queimou. De 3, a gente já errou 2. Então 2/3 a gente já falhou para a verdadeira religião. Vamos para a terceira. Manter-se incontaminado no mundo. Você tá entendendo o que é manter-se contaminado? Pega o seguinte. Vamos imaginar um copo com água. Bem transparente, água gelada. A coisa mais gostosa do mundo. Imaginar? Quem está com sede que nem eu aí? Imaginou esse copo com água? Bem geladinho? Aí tu bota até um gelinho boiando ali num dia de calor que nem hoje. Tranquilo? Sim? Imaginou? Aí simplesmente eu falo assim: Diego, eu vou botar o copo aqui, ó. Só que aí você me viu saindo do banheiro. Agora, sem sair do banheiro, e você ouviu o barulho da tampa abaixando. Plac! Você entendeu? Você viu o barulho da tampa abaixando. Plac! Só que você não ouviu o barulho da água lavando a minha mão. Tá visualizando? Estamos fazendo aqui um movimento de Hollywood, né? Estamos imaginando um filme. O copo de água, a tampa, o barulho da tampa, e você não ouviu a água e já me viu saindo. E aí você me viu fazendo assim com o copo, ó. Eu botei o dedinho lá dentro. Só a ponta do dedo, tá? Diego, tu tá com sede, tamo aqui. O que tu vai fazer, queridão? Fala pra mim. Depois eu bebo, né? Hã? Depois você bebe, né, Diego?
Cara, eu achei que você ia dar essa água pra mim. Eu também. Ah, Jesus me tratou aqui agora. O mundo não gira o meu umbigo, né? Isso já foi fato. Já vou mostrar. Você tá entendendo? Então vamos pegar aqui agora, Diego, ó. Botei o dedo. Você nem sabe onde eu botei essa mão. Então dá um golinho. Você até tomaria por obrigação, né? Não é verdade? Eu contaminei a água? Aos teus olhos eu contaminei a água? Bem provável. Bem provável, né? Eu vou contar uma cena. Eu estava na 25 de março em São Paulo e tinha na época um tal do churrasco grego. Imagina um tonel desse aberto no meio, é uma vitrine de cachorro. Um monte de carne misturada, aquele trem fica girando o dia inteiro lá. E aí, na época era R$1. Vinha um pedaço de pão, um monte de carne, aí o cara puxava uma gaveta, botava vinagrete. Cara, coisa, R$1? Um esfomeado de 100 quilos na época? Mano, eu comi umas 5, 6 daquele negócio. Só que com o mesmo dinheiro, com a mesma mão que ele puxava o dinheiro para dar o troco, era a mesma mão que ele misturava no suco, que era a mesma mão que ele cortava a carne, que era a mesma mão que ele puxava o vinagrete, e a mesma mão que ele te entregava ainda dando os dedos. E pensa num sanduíche bom. É bom. Mas estava contaminada? Jesus está dizendo que nós deveríamos passar o nosso dia sem estar contaminados pelo mundo. Sem a ajuda dele é quase impossível. A gente fica bravo com uma ligação, a gente fica chateado com uma postagem, a gente fica chateado com o rapaz que você encontra no supermercado, o cara não te fala bom dia, boa tarde, boa noite, você fica chateado com alguém, enfim, coisas de ser humano, né? A gente não consegue sem Jesus, a não ser que a gente se encha dele, amém? A não ser que a gente transborde ele, a não ser que a gente use uma palavra que eu acho muito linda, eu demorei muito tempo na minha caminhada de fé para entender, chamado longanimidade. Todo mundo sabe o que é longanimidade? Ser longânimo, isso é um fruto do Espírito. Tardio em irar-se, pavio curto não, pavio muito longo. Querido, o apóstolo Tiago ele continua, ele fala assim no versículo 18, ó. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, ele abre uma grande possibilidade de conversa, de entendimento. Me mostra a sua fé sem obras, sem ação. E eu vou te mostrar através da minha ação, as minhas obras, a minha fé. Olha como cabe no nosso mundo de hoje. Olha como isso cabe. A gente faz qualquer coisa para alguém e a gente quase que instantaneamente publica. Já viveram isso? Já vivenciaram? Já viu alguém fazendo isso? Ninguém consegue mais fazer caridade se não botar nas redes sociais, porque ser caridoso é joia. Ser caridoso é legal. E aí ele segue. Queres, pois, ficar certo? Ó homem sensato, ele fala, quer ficar certo? Quer corrigir o seu erro? Você que não pensou direito? De que fé sem obras é inoperante, ou seja, que a fé sem ação, a fé sem obra, ela para, ela estagna. E aí lembra do fluxo da bênção que eu falei? Lembra do azeite que ele para de transbordar quando você fica inoperante? Aquela viúva ficou inoperante, ela não tinha mais vasilha, ela não tinha como mais produzir. O que acontece com uma fábrica que produz leite, que nós temos aqui, quando acaba o leite? Ela para. Um aviário sem ave, as aves acabaram, o que você faz? Para. No caso de informática, precisa de internet para produzir, acabou a internet, que nem acabou esses dias, o que você faz? Vai pegar o violão e vai louvar, porque não pode fazer mais nada. Não é verdade? A gente fica inoperante sem algumas ferramentas. O que Tiago está dizendo? Que sem fé e sem obra, você fica inoperante. É que nem você ter toda uma estrutura na sua casa, que é ligada através da tecnologia, que é ligada através do Wi-Fi, e simplesmente não tem internet. O que adianta aquele monte de aparelho que recebe todas as informações por Wi-Fi, só que você não tem internet? Eu me lembro esses dias atrás, aí, quando o WhatsApp, o Instagram e o Facebook pararam. Nossa, como eu vi gente bufando, gente falando teoria disso, teoria daquilo, conspiração disso. O pessoal ficou de um dia para o outro quase que um zumbi virtual, né?
Quando eu peguei meu celular, não estou brincando, quase 700 mensagens de grupo. Eu acho que das 700, 600 era falando, drama, parou por isso, o pessoal cogitando por que parou. Só que aqui, Tiago, além disso tudo, ele é um grande pedagogo no meu entendimento, porque ele fala, olha, eu vou te dizer, fé sem ação, fé sem obra, ela é morta. Muito grosso, ele foi muito pragmático. Chegou a dizer que ele fez curso de matemática, porque ele foi muito pontual. Fé mais obra é igual a alguma coisa boa. Fé menos obra é igual a nada. Morto. Zero. Estão me acompanhando? Amém. E aí ele começa a tecer. Aí ele começa a dar o caso assim, ó. Por exemplo, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Mais embaixo ele começa a dar um segundo exemplo. De igual modo não foi Raabe justificada quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Da linhagem de Raabe, uma prostituta que fez, ela não tinha fé porque ela não conhecia o Deus. Ela tinha ouvido falar do Deus do povo de Israel. Ela vivia em Jericó, um povo pagão, um povo sem escrúpulo. E ela ouviu que esse povo de Israel vinha ganhando tudo. Ela ouviu. E aí quando os espiões chegaram, ela acolheu os espiões porque ela queria algo diferente. Porque ela tinha sido rotulada. Ela era uma prostituta naquela cidade. As pessoas não davam a oportunidade dela crescer. Estão entendendo? Às vezes é como a gente se sente. A gente às vezes se sente nesse ritmo de prostituição. Não, eu não vendo meu corpo, pastor. Mas a gente vende intelecto às vezes. Às vezes a gente vende nosso tempo para o diabo, né? A gente, em vez de estar edificando alguém, ajudando alguém, ou nos próprios edificando, lendo um bom livro que vai fazer a diferença para você ter sucesso na vida. Por exemplo, você pode estar reclamando a sua vida inteira que você tem pouco dinheiro, mas você não leu um livro de alguém que por algum motivo conseguiu ser bem sucedido na vida. Você não consegue, mas você consegue assistir 3 episódios seguidos de qualquer seriado. Você não quer pagar o preço do que o cara pagou para ser bem sucedido, mas você consegue ver 3 episódios, não mais, de um episódio que não vai te levar para absolutamente lugar nenhum. Verdade. E aí você está negociando, você está trocando, você está prostituindo o seu tempo, que é precioso de vida, por algo que não te leva a lugar nenhum, nem leva... Pastor, você está dizendo que eu não posso ver? Você já deve. 1. 2 acha exagero, tem tanta coisa para fazer. Aqui no sul tem um negócio, vai carpir, né? Vai fazer qualquer coisa diferente. Ou seja, ele fala, Abraão associou a fé dele. Abraão é conhecido como o pai da fé. Não existia lei mosaica. Moisés veio muito tempo depois. Abraão ouviu quando Deus chamou ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um local que eu vou te levar. Ele obedeceu. Raabe também não sabia, não conhecia, e por fé ela fez com que as pessoas, os espiões, fossem escondidos e sobreviveram para poder voltar e dar uma boa nova. Querido, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero te dizer que se nós não colocarmos em prática a nossa fé, de nada vale. Nós temos passado 12 horas em adoração, que nós passamos no sábado passado, 12 horas em jejum coletivo, 12 horas buscando, e durante uma semana nós não produzirmos mais nada. Querido, eu como pastor, eu tenho que te levar a compreender o próximo estágio. Quem quer aprender o próximo estágio? Então, quem quer aprender o próximo estágio? Primeiro, nós ouvimos a Deus. Segundo, buscamos a Deus, louvamos a Deus. E o terceiro estágio? Qual que é o próximo estágio, pastor? Bora para o próximo, porque eu quero vitória, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ter o up de Deus. Olhem para o lado ali, ó. Seu lado esquerdo, no chão, não as crianças. Mas daqui a pouco você vai olhar para as crianças. O que são aquelas coisas ali no chão? Aquilo é a doação de uma única pessoa. Eu falei, querido, amanhã eu gostaria que você me trouxesse uma doação para nós levarmos para os pequenos que por algum motivo estão sem pais. Alguns pais estão presos, outros pais estão mortos, outros eles nem conhecem os pais, estão vivos mas foram abandonados. Nós temos um lar que cuida e acolhe essas crianças. Eles são os nossos órfãos. Vamos levar amanhã. Aí eu estou pedindo também,
Traz alguma coisa para nós podermos levar para a pessoa no lar dos idosos. Mas lá eles têm condições, pastor, mas sempre falta, querido. Os familiares às vezes colocam os velhinhos lá e às vezes tem muita dificuldade de pagar o valor do próprio asilo. E falta às vezes um sabonete, falta às vezes uma pasta de dente. Coisa simples para mim e para ti. O que nós fizemos no sábado passado te permite se manter incorruptível. Se você ouvir a Deus, se você se aquebrantar, se você se renovar, você consegue ter um direcionamento dessa terceira etapa, não ser contaminado. Você vai errar. A Bíblia diz que todos nós erramos e somos carentes da sua graça. Amém? Então isso é um alento, porque todos nós iremos errar e todos nós estamos necessitados da intervenção dele. Amém? A questão é que você não pode errar constantemente, insistir no erro, isso é orgulho, né? Tá claro? Querido, agora a gente não pode esperar a viúva chegar chorando, aquebrantada, de vestido preto. A gente não pode esperar chegar um adolescente. Nós não vivemos numa cidade grande que você sai na rua e você vai ver criança largada, que nem eu via lá em Brasília, que nem eu via no Rio de Janeiro, que nem eu via em São Paulo, que nem a gente vê em Porto Alegre. É fácil você achar uma criança que está necessitada no meio da noite. Você sai com um pouco de comida, você sai com um pouco de roupa e você consegue achar alguém para entregar. Aqui nós temos pessoas que precisam. Sim, nós conhecemos pessoas que precisam. Pastor, eu tenho uma família, e pode ser inclusive um de nós, que está passando por alguma necessidade. Não necessariamente um órfão, uma viúva, pode ser que alguém aqui tenha um boleto, querido, que não está conseguindo pagar. E está te roubando o sono, você está brigando com sua mulher, está brigando com o seu marido, porque você não pagou um boleto às vezes de R$45 que é da água. Pelo amor de Deus, querido, vamos acionar a igreja. Lembra que semana passada eu dei o testemunho da criança que por R$114 melhorou a coceira no corpo. Às vezes vocês estão brigando ou estão preocupados, não conseguem dormir porque falta alguma coisa na sua casa. Chama, gente. Vamos aprender uma coisa? Se você não abrir a boca para falar o que está dentro dessa cachola, fica tão difícil de adivinhar. Porque tem um crânio no meio que não deixa enxergar seu pensamento. Não é um LED que vai passando. Estou com vontade de ir no banheiro. Estou com vontade de tomar água. Não tem. Não dá. Se você abrir a boca e falar, facilita um monte. Para quem é pai e mãe vai entender o que eu vou te falar. Quando os nossos filhos são pequenininhos, são de colo, eles choram, dá um trem aqui dentro. Porque tu não sabe aquele choro do que é. Se é prisão de ventre, se é fome, se é medo, não é? Você queria um tradutor universal, que ligasse e falasse, não mamãe, só quero um abraço. Não mamãe, é dor de ventre, quer dar um pouco. Quero mamar, quero... Não tem, aí a mãe tem que ficar adivinhando. Mas sabia que existem vários livros e várias pesquisas que dizem que o tipo de choro é para um determinado tipo de coisa? A gente não gasta nem tempo para ler sobre isso. Então, querido, a nossa proposta hoje, a minha proposta, eu garanto que vocês vão entender. Quantos daqui, se eu chamasse agora, vamos ali comer um X de R$10, um X salada de R$10 aqui no Danilo, eu acho que custa R$10. Quem toparia comer um X comigo ali, um X salada de 10 pila? Não. Ó, 10 pila. Então essa é a proposta. A gente vai sair daqui agora, vamos encerrar o culto, a gente vai comer, vamos celebrar a vida. O que vocês acham? Amém? Não, querido, não vamos. Não vamos porque eu cheguei no meu shape que eu queria semana passada e estou mantendo, tá? Não, querido, nós não vamos. Porque nós estamos no final do mês. Final do mês, a nossa conta está um pouquinho mais curta, tá ou não tá? De alguns está um pouquinho mais curta, porque vai chegar agora, Deus vai trazer o renovo da virada do mês, e aí quando chega a virada do mês, cai, pinga lá uma jorrada de dinheiro, amém? Amém. Vamos aproveitar uma jorrada, bastante. Só que no final do mês, na escassez, é que a gente pode provar o tanto que a gente confia em Deus. Amém. Não estou pedindo para você vender seu carro, eu não estou pedindo para você vender sua casa. Não estou pedindo para você doar dízimo e oferta, não. Eu estou pedindo para você amanhã passar numa loja de R$1, numa farmácia que está em promoção Black Friday, está cheio de farmácia, passar no supermercado, olhar na sua despensa, tem 3 sabonetes, doa um. Pode comprar 10 sabonetes, vai gastar R$10. Pastor, eu quero comprar mais.
Vou te falar que essa pessoa que trouxe aquela quantidade grande de alimento, eu não pedi alimento para ele, só pedi produtos de higiene. Ele trouxe uma caixa de leite. Pô, como falta leite para as crianças lá? Eles não vencem. Por mais doação que eles recebam, não falta leite para os velhinhos, para os idosos. Bibiana trabalhou lá, não falta, Bibi. Querido, o que eu estou te pedindo hoje, não saiam. Não comemorem hoje. Se aquebrantem. Sejam rendidos hoje. Pastor, mas eu falei para minha mulher que eu ia sair com ela para comemorar hoje. Querido, vai amanhã. Hoje se aquebranta. Hoje lembre-se do necessitado. A semana inteira, lá quando nós entregamos nosso jejum, no sábado passado nós oramos. Quem lembra da oração do almoço? Oramos pelos órfãos e pelas viúvas. Orei a semana inteira pelos órfãos e as viúvas. Tá, e a gente não faz nada por eles. O que vai mudar na nossa vida 10, 15, 20 reais para eles? Queridos, eu não estou pedindo para você dar esse dinheiro para mim, não. Nem quero. Não quero um pix na minha conta, nada. Eu quero que você se sinta tocado para que você transborde, amém? Porque quem estava na ministração, lá no nosso encontro, eu falei que à medida com que a gente opera para Deus, Deus opera para nós. Não, pastor, você falou que era só perdão. À medida que eu perdoo, é à medida que Deus me perdoa. Não, eu estou falando que Deus extrapola isso para tudo. À medida com que você dá, é à medida com que você recebe infinitamente mais. Então eu quero que vocês, nesta noite, sejam rendidos a Deus. Se rendam ao propósito dele. Se rendam à verdadeira religião. Se rendam a esse pedido. Eu estou pedindo, se permitam experimentar a caridade, a generosidade. Se permitam ser generosos na medida que vocês podem. E vocês vão se impactar com o que Deus vai fazer. Amém. Quando nós fazemos isso, os beneficiados são as pessoas que recebem. Só que nós somos muito mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Verdade. Querido, então, se você hoje vai sair para um rodízio, passa antes na farmácia. Passa antes, a gente tem mercadinho que fica funcionando até meia-noite. Se você não vai, se você pensou, se você pode amanhã, vai amanhã. Vai para casa hoje, querido, e chora por essas pessoas. E clama por essas pessoas. Amém. Está chegando o Natal, querido, os familiares nem vão visitar os idosos. Está chegando o Natal, querido, e as crianças não têm com quem celebrar. Está faltando referência de vida para essas crianças. Pastor, mas eu quero ofertar mais. Eu quero ofertar, hoje eu vou dar o exemplo do Adilson, do Gilberto, e eu quero ofertar uma vaga na minha aula. Faça. Tire uma criança que precisa para vir para a sua aula. Vá no local e dê aula lá. Arrume um projeto lá. E Deus vai te honrar. Separa uma peça de roupa, querido, que você não está usando e doa para quem vai precisar. Mas não uma furada. Porque você não gosta de receber uma furada. Querido, separa uma roupa das suas crianças e bota amanhã para a gente levar. Se permitam ser tocados. Se permitam ser usados com o que você tem. Tem 2 chuteiras? Dá uma. Tem umas bolas paradas? Traz. Vamos ser a diferença. Vamos parar de pedir, vamos começar a fazer um pouquinho. Porque se você, querido, presta atenção, isso eu te garanto, porque a Bíblia garante. Se você assim proceder, bênçãos dos céus virão sobre a sua vida. Amém? Amém. Eu estou falando sério. Creiam nessa palavra. Pega essa palavra para você. E se toca. Se seja tocado. Diga assim, Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Está entendendo? Não espera chegar um órfão na sua frente. Não espera chegar uma viúva. Querido, tenta descobrir quem da sua família está precisando de alguma coisa. Que para aquela pessoa é muito importante. Para ti pode não ser. Para ti você pode estar até resistindo. Mas, querido, faça. Não para a pessoa. Faça porque Deus espera. Não interrompam o fluxo da bênção. Amém. Se vocês foram abençoados, se vocês hoje tomaram um banho, ou ontem para alguns, se vocês se alimentaram hoje, alimente alguém. Sejam a diferença. E outra coisa que eu vou pedir, não publiquem. Não tirem foto. O que sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba.
O que a esquerda fizer, que a direita não saiba. Faça por fazer. Amém? Amém. Vamos pegar isso? Vamos operar? Vamos fazer? Vamos trabalhar? Amém. Se a gente conseguir aqui fazer, um sabonetezinho aqui, a gente consegue pelo menos 30 idosos. Tá bom? Conto com vocês. Vamos se falando. Se quiser fazer hoje, faz. Se quiser fazer amanhã, faz. Não quero Pix. Não adianta. Eu não vou fazer por você. Tá? Da outra vez falaram, eu vou depositar seu compra. Eu compro não. Você compra. Você vai ver como é gostoso. Aí você vai ter um monte de sabonete. De diversos tamanhos, cores, cheiros, texturas. Tem sabonete que tem textura, né? Um dia eu fui passar um sabonete que minha esposa comprou lá em casa, foi minha filha, ela ganhou. Aquele trem parecia que tinha areia dentro. Quase me rasgo inteiro com aquele negócio. Hã? Pois é, aí volta pro cara tomar banho, que a primeira coisa que eu faço é passar na cabeça, né? Já aconteceu isso com alguém aí? Esfoliante? Esse negócio tinha que ser proibido botar areia dentro de um sabonete, né? Imagina se eu começo por outra parte, mais sensível, o pescoço que é mais sensível, por exemplo. Então, querido, vocês vão ver que vocês vão exercer a fé de vocês quando vocês verem um sabonetezinho de 65 centavos. Você vai ver que tem um de 5. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: qual que eu quero receber? Pensa que é para você. Pastor, hoje eu não posso comprar o de R$3. Hoje eu vou comprar o de 69. Faça. Mas faça de coração. Seja generoso de coração. Amém? Amém. Pastor, eu não posso. Não tem problema. Pastor, eu estou precisando. Fala comigo. A gente sempre vai apoiar vocês primeiro. Amém. Tá? Bota isso na cabeça. A gente sempre vai apoiar vocês primeiro. E em seguida as outras. Sempre vai dar. Se o que nós tivermos foi para abençoar vocês, a gente vai abençoar. Se vier outra de fora, eu chamo vocês no WhatsApp e falo, gente, a gente tem que fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Tá bem? Amém. Amém? Vamos ficar em pé, queridos?